Promessa de bem-aventurança. Vamos ao último verso desta noite. 3. Bem-aventurado o que lê. Nenhum livro diz isto. Somente o Apocalipse, o livro que menos a gente quer ler. É o único que promete uma bem-aventurança especial. O Gênesis não diz assim, nem o Êxodo, nem nada do Pentateuco, nem o Antigo Testamento, nem os Evangelhos, nem o de João, nem as Epístolas, nem a dos Romanos, nada. Só Apocalipse diz isso. Bem-aventurado o que lê. O Senhor sabia que muita gente ia se esquivar deste livro. Irmãos, aqui não estamos para ser torturados psicologicamente, não. Estamos para ser bem-aventurados. Aventuramo-nos bem. 3. Bem-aventurado o que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas. Guardam-nas, porque o diabo vai querer arrancar delas, vai querer mudar, vai querer distorcer. Devemos guardá-las. E por que devemos guardar? Porque o tempo está próximo. Este livro é necessário no último tempo. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Acaso vou encobrir a Abraão o que vou fazer? Se necessário, não fará nada Jeová, o Senhor, sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas, das coisas que terão que vir. Agora, aqui quando diz, bem-aventurado o que lê, não se refere somente à leitura privada e silenciosa, não. Esta é uma leitura pública no meio da igreja. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem, ou seja, naquele tempo não era tão comum saber ler como agora, nem sequer na Idade Média. Eram poucas as pessoas que sabiam ler na antiguidade. Então, Deus quer que a palavra de Deus no ambiente da igreja seja lida, comentada e considerada. Isso é um estabelecimento de Deus em meio de seu povo, a leitura de sua palavra, lhe dando o sentido. Deus quer que isso seja assim. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Irmãos, isso foi instituído por Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, vamos ali nos livros de Esdras e Neemias, e vocês perceberão, nos tempos da restauração, como foi assim. Vamos a Neemias capítulo 8, onde fala que Esdras lê. Esta figura deve ser resgatada na igreja. O Apocalipse não é para ler em segredo, é para ler na igreja. E a leitura da palavra de Deus na igreja, notem de onde começou no povo de Deus. Neemias capítulo 8. Vindo o 7º mês, vejam este número, os filhos de Israel estavam em suas cidades, ou seja, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 e até no 7 estavam em suas cidades, mas já para o ponto final do 7, 7º mês. E se juntou todo o povo como um só homem na praça que está diante da porta das águas. Perto da porta das águas, figura de Cristo. Ele é a porta de onde emanam águas, uma figura. E disseram a Esdras, o escriba. Disseram a Esdras, ou seja, Esdras não os obrigou, mas eles queriam ouvir, que trouxesse o livro da lei de Moisés, a qual Jeová tinha dado a Israel. 2. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os que podiam entender, o primeiro dia do 7º mês. 3. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, da alvorada até o meio-dia. Será que você aguentaria uma leitura dessas? Às vezes, nós temos lido das 9 da manhã até às 11 da noite, não é verdade? Isto fazia o povo, da alvorada até o meio-dia, na praça, em presença de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos. O Espírito Santo lhes deu uma tremenda capacitação de prestar atenção ao livro da lei. 4. E o escriba Esdras estava sobre um púlpito de madeira que tinham feito para isso, e junto a ele estavam Matatias, Sema, Anias, Urias, Ilcias e Maasias, à sua mão direita, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulam. 5 abriu, pois, Esdras,
o livro aos olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo, e quando o abriu, todo o povo esteve atento. 6. Bendisse, então, Esdras a Jeová, Deus grande. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, elevando suas mãos, e se humilharam e adoraram a Jeová, inclinados à terra. Agora percebam, 7 e os levitas. Ou seja, estes 7 da direita e à esquerda eram os que ajudavam Esdras na leitura, porque eram 6 horas lendo. Mas além disso, havia levita, porque a lei estava escrita em hebraico arcaico, antigo. Mas na época de Esdras se falava aramaico. Então tiveram que fazer uma tradução do hebraico arcaico ao aramaico. Essa tradução se chamou Targum. Os Targumim foram as traduções, ou dar o sentido, do que essas palavras arcaicas em hebraico queriam dizer agora em aramaico. Isso se chama Targum. Essa é a origem dos Targumins. 7. E os levitas: Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazias, Quelita, Azarias, Josabed, Hanã e Pelaía. Faziam o povo entender a lei. Não era ler umas palavras estranhas no latim antigo, como na missa em latim, sem entender nada. Não. Aqui se falava em hebraico arcaico, mas se fazia tradução para que o povo entendesse a lei. O povo estava atento em seu lugar. 8. E liam no livro da lei de Deus claramente, e punham o sentido, de modo que entendessem a leitura. Irmãos, isto aconteceu em um momento claro de restauração. Devemos dar lugar à leitura, com sentido, da palavra de Deus. Essa era a trombeta, a leitura da palavra. O som da trombeta. Agora vamos ao livro de Atos, capítulos 15 e 16. Em Atos 15 está o Sínodo de Jerusalém, o Sínodo apostólico e presbiteriano, ou seja, os apóstolos e os anciãos reunidos em Jerusalém chegaram a uma conclusão. Escreveram essa conclusão em um documento, em uma carta, e escolheram a pessoas dentre eles: Silvano e Judas Barsabás, que fossem levar essa carta, a leram e a explicaram. Isso deve acontecer na igreja, que a igreja deve conhecer o som da trombeta com clareza de Deus, a palavra de Deus. Diz: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Terei que fazer soar a trombeta e entender a Deus, entender o sentido. Então diz o 15:30. 30. Assim, pois, os que foram enviados deste sínodo em Jerusalém desceram a Antioquia e, reunindo a congregação, que no original é a igreja, entregaram a carta. A quem? A igreja. 31. Havendo lido a qual, a conclusão apostólica na igreja, regozijaram-se pela consolação. 32. E Judas e Silas, como eles também eram profetas, consolaram e confirmaram aos irmãos com abundância de palavras. Ou seja, não só se leu, mas também se explicou, deu o sentido, como faziam Esdras e os levita. 33. E passando algum tempo ali, foram despedidos em paz pelos irmãos, para voltar para aqueles que os tinham enviado. Logo diz o capítulo 16. Depois, Paulo chegou a Derbe e a Listra, e tal. Logo diz o verso 4. E ao passar pelas cidades, não só em Antioquia, entregavam-lhes os regulamentos. Esta palavra no grego é os dogmas. Aqui aparece a palavra dogmas. As conclusões do Sínodo Apostólico se chamam na Bíblia de dogmas, e aqui se traduz regulamentos. Mas a palavra original em grego é dogma. Entregavam os dogmas, que tinham acordado os apóstolos e os anciãos que estavam em Jerusalém, para que as guardassem, ou seja, estavam escritas. 5. Assim que as igrejas eram confirmadas na fé, ou seja, por meio da leitura da palavra, e aumentavam em número cada dia. Agora vamos a Colossenses capítulo 4. Ali diz o verso 16. Quando esta carta, ou seja, a carta aos Colossenses, tiver sido lida entre vós, a carta tinha que ser lida na igreja. Façam também que se leia na igreja dos Laodicenses, e que a de Laodiceia,
a leiam também vós. Embora uma carta tenha sido enviada a uma igreja, o Espírito estava falando com todas as igrejas. Quando disse, João envia a Éfeso, no final diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. As cartas devem ser lidas, ou seja, deve ser restabelecida a leitura da palavra na igreja, com sentido, com exposição. Amém? Passemos ao último testemunho do mesmo assunto em 1 Tessalonicenses 5, 27. Vejam que, segundo estas palavras, não é algo meramente opcional. Se fosse algo meramente opcional, não se falaria com estas palavras. Diz, 27. Os conjuro pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Então, irmãos, percebem? A palavra de Deus, as cartas e o Apocalipse, ou seja, o Antigo e o Novo Testamentos, devem ser lidos na igreja, ler e dar o sentido. E o povo tem que ouvir. Nem todo o povo sabe ler. Agora se lê mais que antes. Terá que ler. Há irmãos que às vezes leem travados, não leem bem. Os irmãos que sabem ler bem, que podem dar o sentido, a entonação clara, devem fazer de tanto em tanto na igreja. Devem existir além de reuniões de outras coisas, reuniões de leitura. Agora, se havia conjura para a igreja ler a carta, ler aos irmãos na igreja, e entretanto ainda não havia promessa de bem-aventurança, quanto mais Apocalipse deve ser lido. Por isso, terminamos nesta noite lendo essa frase, já com esse contexto, com esse transfundo. Bem-aventurado o que lê. Não é o que lê em privado, é o que lhe lê a igreja. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Se você não sabe ler, peça que alguém leia. E se sabe ler, leia aos que não sabem ler. Se for cego, ou é analfabeto, ou lê mal, que leiam para ti. Amém? Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está perto. Na vez passada, dissemos o que era este livro. Uma profecia. Deve ser interpretado também no sentido profético. Vamos parar por hoje. Vamos orar e a dar graças ao Senhor.